Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2016, e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Lula era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, diz Ministério Público Federal. PM de São Paulo impede a entrada de estudantes que tentavam assistir a mais uma sessão da CPI da merenda. Comunidade internacional critica anúncio da Coreia do Norte que teria realizado mais um teste nuclear. E o presidente Michel Temer esclarece boatos sobre mudanças trabalhistas. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando o Fato Brasil de hoje com uma notícia muito importante, que é a bomba do dia, né? A Lula era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, diz o Ministério Público Federal. Pois é, vamos acompanhar os dizeres do procurador que fez uma verdadeira apresentação do PowerPoint maravilhosa, que gerou memes na internet, inclusive. Mas vamos ver o que ele falou. Roda. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Pois é, e o Ministério Público Federal denunciou nessa quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como você viu nas imagens, né, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 6 pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dell'Agnol afirmou, segundo provas do Ministério Público Federal, que Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. A denúncia abrange 3 contratos com a OAS, da OAS com a Petrobras, e diz que 3,7 milhões de reais em propinas foram pagas a Lula. Os crimes imputados aos denunciados são corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia não significa que eles sejam culpados de crimes de que são acusados. Cabe à Justiça acolher ou não as argumentações dos promotores e, se acolher, os denunciados se tornarão réus e serão julgados. Segundo o procurador, Lula recebeu propinas de forma dissimulada por meio de reserva e a reforma de um apartamento triplex no Guarujá, que todo mundo já está cansado de saber desse triplex. É no litoral de São Paulo. E do custeio do armazenamento dos seus bens, né? O procurador ainda afirmou que há 14
conjuntos de evidências contra o ex-presidente, que teria sido o maior beneficiário do esquema. Né? A denúncia do Ministério Público Federal diz que todo o mega esquema envolve um valor de 6,2 bilhões de reais em propina, gerando à Petrobras um prejuízo estimado de 42 bilhões. Complicado, hein? Em nota, os advogados do ex-presidente Lula disseram que o ex-presidente e sua mulher repudiam pública e veementemente a denúncia do Ministério Público Federal, ao qual chamaram de peça de ficção e de truque de ilusionismo. O texto assinado por Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira diz que os procuradores não apresentaram provas concretas de que o casal tentou esconder a propriedade do imóvel e que os recursos usados pela empresa tiveram origem em desvios da Petrobras. Segundo ele, a coletiva de imprensa violou as garantias de dignidade da pessoa humana, da presunção da inocência, né? Ou seja, o evento apresentou denúncia como uma condenação antecipada dos envolvidos, afirmou essa nota. O que eu digo a respeito disso, de fato, foi uma denúncia. Né? O procurador denunciou e de forma muito assim, realmente um show de PowerPoint, né? Os crimes, quer dizer, o envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula. E o que acontece? Porém, não se apresentou provas. E isso é muito perigoso, como aconteceu com o Moro, por exemplo, e aconteceu com muitas outras delações, é que se fala que as pessoas estão envolvidas, mas não se apresenta provas. E nós temos um sistema legal no país onde se diz, que é justamente o que foi colocado aqui, que se diz que a pessoa é inocente até que se prove que ela é culpada. É claro que eu também não caio naquela coisa que o Lula não sabia de nada, lembra do mensalão? E agora também do coisa, o Lula não sabia de nada. Eu também acho que não é bem por aí. Eu acho que sim, o Ministério Público tem que ter toda a liberdade para fazer qualquer tipo de afirmação, mas se há acusação, é preciso ter provas. Vamos continuar acompanhando esse caso. E é claro que se for provado que Lula desviou realmente esse dinheiro, que estava realmente ligado a essa questão, eu vou ser o primeiro a falar aqui que ele tem que ser preso. Mas eu assisti todo o show, quer dizer, toda a coletiva, e não vi ali provas concretas de que Lula realmente estaria envolvido. Porém, os argumentos são muito válidos. Isso, você assistindo tudo aquilo, você escutando todo o material que foi apresentado, de fato, a gente fica meio assim, duvidando se realmente ele não sabia. Por isso que eu também não ponho a minha mão no fogo. Essa é que é a verdade. Mas é necessário que nós sejamos sensatos e esperar realmente que a justiça faça seu papel. Porque o que aconteceu hoje não foi um julgamento, ele não é culpado, ele está sendo acusado. E agora nós temos que esperar para ver se ele vai realmente ser denunciado, se a justiça vai acolher esse crime, vai acolher e vai levar a julgamento. Uma vez, aí sim, depois do julgamento a gente pode dizer assim, sim, ele é culpado. Então a gente tem que parar com essa mania de ficar julgando as pessoas antes do tempo. Não é verdade? Da mesma maneira, quando o Cunha estava sendo acusado, eu também não cheguei assim, o Cunha fez isso, o Cunha não. Primeiro, ele foi delatado, está lá, foi denunciado, aí é diferente, entendeu? No caso, foi até caçado, entendeu? A gente tem que manter os mesmos pesos e medidas para todo mundo, essa que é a verdade. E a PM de São Paulo impede a entrada de estudantes que tentavam assistir a mais uma sessão da CPI da merenda, é o que você acompanha agora, olha só. Pela página Jornalistas Livres no Facebook mostram os estudantes pressionando e pedindo autorização para entrar no plenário da Assembleia, onde acontecia a sessão. Um grupo de secundaristas chegou a bloquear os acessos, dizendo que não deixaria ninguém entrar sem que os estudantes também pudessem passar. Estas outras imagens divulgadas pela página Não Fechem Minha Escola, também no Facebook, mostram a ação truculenta da polícia. Um jovem que protestava em uma escada foi puxado pelo pescoço. Outras pessoas que estavam no local criticaram os policiais, mas a ação continuou e atingiu, inclusive, deputados e assessores parlamentares. Eu vou dizer uma coisa acerca da truculência da Polícia Militar novamente. Infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, porque eu acredito que a Polícia Militar poderia... Primeiro que não deveria ser militar, mas enfim, isso é assunto para outro dia. Mas eu acredito que a polícia tinha que realmente prender as pessoas que são infratores e não ficar perdendo tempo impedindo as pessoas de exercer o seu direito. Eu acho que quando você prende uma pessoa dentro de uma casa do povo, uma casa de lei, como é a Assembleia Legislativa, você está dizendo que a democracia aqui não presta. É isso. É uma vergonha para o nosso país e para o nosso estado de São Paulo
que a Polícia Militar faça isso com seja lá quem for. Dentro da Casa do Povo, o povo tem o direito de se manifestar e de assistir qualquer tipo de sessão no auditório lá da Câmara. Enfim, é o dever do povo estar acompanhando os políticos. E quando o povo tenta fazer isso, a gente tem ações como o que a gente viu no vídeo aí. Lamentável. E a Organização Mundial da Saúde estima que uma pessoa comete suicídio no Brasil a cada 45 minutos. É grave? E olha o VT. Aline perdeu o padrinho quando ainda tinha 13 anos. O tio, que tinha problemas com álcool, cometeu suicídio. Desde então, ela convive todos os dias com o luto. Diagnosticada com depressão, Aline também pensou em terminar com a própria vida. Mas as coisas começaram a mudar quando ela decidiu pedir ajuda. Eu digo que agora eu saí do armário, por isso que eu estou aqui, eu consigo falar abertamente. Se eu tivesse aceitado antes, eu poderia aceitar minhas dificuldades, as minhas limitações. Por eu falar, por eu partilhar minha dor e escutar a dor dos outros, isso me ajuda muito. Por mais perturbada que eu esteja, eu penso, ok, eu não posso me matar, porque eu não quero fazer isso com os outros, eu não quero fazer isso com a minha mãe, com a minha família. Sobreviventes são aqueles que conseguem resistir às ideias de suicídio ou já superaram o luto causado por ele. Mas o número de vítimas ainda é alto. Em 2012, dados da OMS apontavam um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. Estimativas que ainda podem estar abaixo da realidade, porque falar sobre suicídio é ainda um tabu. São 12 mil pessoas que estão morrendo ao ano no Brasil por suicídio, mata mais do que AIDS. E nós sabemos que são 12 mil, assim, detectados. E os que acontecem e não entram no registro? A psicofobia é tão grande que nós não temos sequer um antidepressivo na farmácia popular. Como que você explica isso? Nós temos 17 milhões de brasileiros hoje com um quadro depressivo instalado e nós não temos um antidepressivo na farmácia popular? Por quê? Quando se procura ajuda, 90% dos casos de morte podem ser evitados. Quando a gente percebe que a pessoa modifica a sua rotina, perde o prazer naquilo que antes ela demonstrava prazer, é bom ficar assim atento, se colocar disponível para ouvir, sem julgar, sem criticar, deixar a pessoa pura e simplesmente falar, se esvaziar. Quem te ama vai continuar te amando. Não tenha medo disso, assim, não tenha receio de que as pessoas vão deixar de te amar, porque amor é isso. E se abrir, assim, porque partilhar a dor eu acho que é a única maneira de cura. Eu sinto que eu estou num casulo, que eu estou em metamorfose. Agora tá difícil, tá dolorido, tá, mas eu sinto que algo tá surgindo, que uma nova Aline tá surgindo. Pois é, complicada essa situação, né? Tenso mesmo. Eu segurei um pouco esse vídeo, mostrei ele hoje porque eu acho importante a gente estar ligado nesse problema que é complicado. E veja a seguir aqui no Fato Brasil, a comunidade internacional critica o anúncio da Coreia do Norte que teria realizado mais um teste nuclear. E o presidente Michel Temer esclarece boatos sobre as mudanças trabalhistas que se espalhou aí pelas redes sociais e pelas agências de notícia. Não sai daí, eu já volto. É super rápido. Já eu tô de volta. Com o Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu quero que você entre em contato comigo durante o programa, vai passando aí nas nossas redes sociais e você pode entrar em contato comigo mandando a sua opinião, mesmo que ela seja o contrário da minha, não tem problema, eu leio, eu mostro a opinião no ar, não tem problema nenhum. Só vamos manter a linha, tá bom? Perdeu a linha, eu também não sou obrigado a mostrar, não é verdade? E vamos então ao nosso giro internacional. Nos Estados Unidos, a polícia diz que incêndio de mesquita na Flórida foi intencional. Olha o nosso giro, roda aí. O fogo começou de madrugada. Segundo a polícia, câmeras de segurança mostram que um homem se aproximou do prédio e que logo em seguida houve uma explosão e ele fugiu. Essa mesquita era frequentada por Omar Maten, o homem que matou 49 pessoas em uma boate gay de Orlando em junho. Antes de ser morto pela polícia, ele gritou que era leal ao grupo Estado Islâmico.
Na cidade de Van, na Turquia, a explosão de um carro-bomba perto de prédios da prefeitura feriu pelo menos 50 pessoas. As autoridades responsabilizaram militantes curdos. Ontem, o governo afastou 24 prefeitos de cidades curdas acusados de ligação com grupos considerados terroristas. Na Arábia Saudita, peregrinos participaram da cerimônia de apedrejamento do diabo. Eles jogaram pedras contra 3 paredes perto de Meca. O governo saudita disse que a peregrinação reuniu 1.800.000 pessoas, a maioria de fora do país. Os muçulmanos consideram uma obrigação participar da cerimônia pelo menos uma vez na vida. Pois é, na questão religiosa sempre pega bastante, né? E vamos então agora à nossa previsão do tempo para o Brasil, a Grande São Paulo e o Grande Rio. São os polos que a gente tem mais audiência. Então vamos lá, a previsão do tempo, vamos ver como é que vai estar. Para se preparar para amanhã. Ou para quem está assistindo hoje, quinta-feira, é o tempo que está previsto para hoje. Vai! Nesta quinta-feira, uma frente fria avança e chega ao estado do Rio de Janeiro. As condições de chuva já vão aumentar no estado, a nebulosidade também aumenta e a temperatura vai diminuir um pouco. Já não vai fazer mais muito calor como na quarta-feira. A previsão para chuva já no período da manhã no sul do estado, região metropolitana, mas no norte do estado, na região de Belo Horizonte, áreas do Triângulo Mineiro, só devem ter chuva entre a tarde e a noite. Haverão mais períodos de sol no estado de São Paulo, mas ainda com alguns períodos de nebulosidade. A temperatura vai diminuir um pouco por causa do excesso de nebulosidade e também por causa do ar polar. Só há possibilidade para garoa no período da noite. Todas as outras áreas e ao longo do dia devem ficar com um tempo firme. Na Baixada Santista pode chover um pouco no período da manhã. O frio da madrugada vai dar possibilidade à geada em grande parte do sul do Brasil. Ao longo do dia, com a presença do sol, a temperatura sobe aos poucos e fica amena. Há possibilidade de nevoeiro ao amanhecer no centro-sul do Brasil. As pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite da região de Brasília ao norte do Brasil. Apenas o Acre e o sul do Amazonas que devem ficar com um tempo instável. A mínima prevista é de 24 graus em Rio Branco e 22 graus em Cuiabá. Máxima prevista de apenas 19 graus em Porto Alegre, 25 em São Paulo e 31 graus no Rio de Janeiro. Uma frente fria se afasta de São Paulo, mas os ventos que sopram do mar ainda vão espalhar um pouco de nebulosidade no estado. A região metropolitana vai começar o dia com muita nebulosidade, depois ocorrem alguns períodos de sol durante a tarde e não há previsão de chuva, apenas no período da noite que há possibilidade para garoa em algumas áreas. A temperatura vai diminuir um pouco por causa do ar polar e por causa do excesso de nebulosidade e deve ficar amena durante a tarde. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 25 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima prevista de 24 graus. Nesta quinta-feira, uma frente fria chega ao estado do Rio de Janeiro e aumenta as condições de chuva. A região metropolitana vai ficar com mais nebulosidade. Já há previsão de chuva para o período da manhã e pode chover a qualquer hora. Não há expectativa para temporais, mas em alguns momentos até há possibilidade para pancadas um pouco mais fortes. A temperatura vai diminuir e a sensação já vai ser de um tempo mais abafado, não vai fazer mais tanto calor quanto na quarta-feira. A mínima prevista para a capital é de 19 graus e máxima de 31 graus. Em Niterói, mínima de 21 e máxima prevista de 29 graus. Pois é, e a comunidade internacional critica anúncio da Coreia do Norte que teria realizado mais um teste nuclear. É o que a gente vê no VT, olha lá. Os países vizinhos à Coreia do Norte foram os primeiros a se manifestar. A China se opôs fortemente e disse que ações como essa só servem para aumentar a tensão na Península Coreana.
A Coreia do Sul disse que não vai tolerar novos testes nucleares e afirmou que vai tomar todas as medidas disponíveis para que a Coreia do Norte abandone o programa nuclear. Em reunião em Genebra, na Suíça, o ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado americano, John Kerry, se mostraram preocupados. Kerry disse que o presidente Barack Obama vai levar o assunto às Nações Unidas. O anúncio do teste nuclear foi feito hoje em um comunicado oficial que foi transmitido na televisão e em outdoors. Coincide com o aniversário de 68 anos do regime em vigor no país e provocou um tremor em toda a região. Foi o 5º teste atômico feito pelos norte-coreanos. Pois é, né? Complicada essa situação na Coreia do Norte, né? Porém, né, a gente continua acompanhando com um pouco de medo às vezes, né? Porque estourar uma guerra nuclear, todo mundo se ferra. Essa que é a verdade, a gente esquece sempre disso. E a polícia no Rio prende 3 homens que aparecem em vídeo agredindo um travesti. Roda. As imagens mostram 2 homens agredindo a travesti em plena luz do dia, enquanto várias pessoas assistem à cena sem reagir. A irmã tenta defender a vítima, mas também é agredida. Um terceiro homem aparece e continua a sequência de chutes até que a travesti fique desacordada. Segundo a irmã, a confusão começou quando um dos homens iniciou uma série de agressões físicas e verbais contra a vítima. A travesti teria reagido ao ataque com uma faca. Os outros 2 agressores se uniram ao primeiro e desferiram socos, chutes e pauladas na vítima. Lamentável que o ser humano ainda faça isso com o outro. Não é verdade? Aí a gente vê um crime de homofobia com certeza, né? E há quem diga que homofobia não existe. Pois é, tá aí mais um exemplo de homofobia. E vamos agora para os meus comentários finais. Pois é, hoje o Planalto, né, em seu canal oficial, lançou esse vídeo que eu vou colocar no ar aí, onde o presidente Michel Temer esclarece os boatos sobre as mudanças trabalhistas. Vamos ver o vídeo primeiro, eu comento depois para finalizar. Vai. Eu quero esclarecer uma questão de natureza trabalhista. Divulgou-se, mas divulgou-se muito intensamente, que o Ministério do Trabalho havia feito uma reunião de natureza sindical e que havia estabelecido que, a partir de agora, os trabalhadores teriam que trabalhar 12 horas por dia. Ou seja, de segunda a sábado, quem sabe domingo, trabalhando 12 horas por dia. Essa divulgação que se fez de maneira falsa, equivocada, porque, na verdade, a única coisa que se verificou foi o seguinte: o ministro do Trabalho, conversando com alguns sindicalistas, levantou o caso de dizer o seguinte: olha aqui, talvez o trabalhador, se quisesse trabalhar 12 horas por dia, ele trabalharia apenas 4 dias por semana, somando, portanto, 48 horas, 44 normais e ainda 4 horas extras. Mas com isso, ele teria ou 3 dias de folga, ou, se quisesse, nesses 2, 3 dias, ainda poderia trabalhar em outra empresa, adicionando, portanto, somando salários ao salário que ele recebe. Mas vamos colocar o pingo no i, né? Não vamos deixar que isso prospere, porque isto cria um problema para você que é trabalhador, que está nos ouvindo e que pode eventualmente receber esse noticiário. Eu deixo claríssimo para você, esta matéria foi apenas discutida e nada mais do que discutida. Se um dia for, digamos assim, acolhida pela força dos trabalhadores, será para que o trabalhador trabalhe apenas 4 dias e não 12 horas por dia durante 7 dias. Fica claro isso? Muito obrigado. Pois é, esse é o nosso presidente da República, né? Há quem, né? Enfim, vamos deixar essa situação. Esclarecendo os boatos, você viu como que ele falou? Os veículos de comunicação, a imprensa, lançou assim uma conversa que estava acontecendo uma conversa, né? Uma conversa entre cavaleiros. E só falou-se que era possível aumentar para 12 horas. Mas vocês entenderam errado. Os empresários não querem que as pessoas sejam escravas. Só querem que elas trabalhem menos. Mas na verdade é mais. Ela pode escolher trabalhar 12 horas, ela vai trabalhar 4 dias. E aí depois tem que trabalhar mais 3 para poder colocar sua renda. Porque afinal o trabalhador vai continuar com o seu salário lá embaixo e tudo mais. E o importante, ainda como disse Michel Temer em outra ocasião, é que o Brasil tenha lucro,
que o Brasil volte a ser um país para dar lucro. O lucro acima de tudo, naturalmente, né? Eu acho que esse é o posicionamento. Mas aí o que aconteceu? Eu vou dizer verdadeiramente o que aconteceu. Existia sim, né, uma vontade, existe uma vontade no empresariado grande, né? Não estou falando sobre microempreendedor e empreendedores, nossos parceiros, meu Deus, tem várias empresas que são nossas parceiras que não são a favor de jornada escrava de trabalho não, viu gente? A gente só coloca parceiro legal aqui. Mas há empresas gigantes, enormes, que elas querem mais é que você se exploda, e você que trabalha nessas empresas sabe muito bem disso, e esse governo está do lado delas, infelizmente. Essas são as medidas que esse governo vai fazer disso, que é para retomar o crescimento, mas na verdade é para poder gerar mais lucro em quem perdeu um pouco de lucro com políticas sociais, essa que é a verdade. Porém, o governo sim manifestou a vontade de mexer nas leis trabalhistas, e não só no tempo na carga horária, como em outros direitos que foram conquistados pela CLT. Essa CLT são direitos abusivos para o empresário, aí coitado, o empresário tem que pagar direito. E o trabalhador, ele está deitando e rolando, né? Nós estamos enriquecendo o trabalhador de uma maneira que ele só precisa trabalhar em um emprego, né? Pegando em condução, né? O trabalhador é o vilão, é o empresariado, que está coitado do empresariado, que está numa situação difícil no país, né? E aí o que acontece? Quando se torna impopular o comentário, né? Quando a imprensa divulga que é o seu papel, nosso papel, aí ele viu que ficou ruim e vem descaradamente, me desculpa, porque é descarado, chegar e mandar para a nação um vídeo como esse, como você acabou de assistir. Minha opinião é essa, com certeza, mas, gente, até você que gostou da queda da Dilma, não estou falando disso, mas até você que concorda que o PT tinha que sair do poder, não é muita cara lavada do cara chegar e falar que não disse o que disse? Isso. E é assim que eu vou terminar o Fato Brasil de hoje, inconformado, como sempre, com a nossa política. Não defendendo A ou B, mas tentando achar o lado de nós, o povo que trabalha, aquele que acorda cedo e dorme tarde, e que pega a comissão, que usa o serviço público. É do seu lado que eu tô, cara. Então, é assim que eu vou ficando por aqui. E amanhã, se Deus quiser, e a nossa política permitir, estarei aqui de volta comentando mais notícias. Mas pensa, será que esse presidente tem realmente força para tirar a gente da lama, como ele diz que tem? Fica a pergunta no ar. Até amanhã, pessoal. Tchau.